Por ser um mercado novo, a impressão 3D traz alguns desafios, principalmente quando o assunto é utilizar essa ferramenta da forma correta. A gente já passou aqui em outros vídeos que para você ter um produto com qualidade na impressora 3D, é necessário que você domine ali o processo de otimização, que é justamente no programa de fatiamento, onde a gente consegue colocar as principais configurações para que essa peça saia exatamente como a gente planejou. Então a gente pode passar ali por altura de camada, temperatura, velocidade, e meu objetivo com esse vídeo aqui é te passar as principais configurações que eu utilizo no meu dia a dia com esse processo de produção. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, eu recomendo que você se inscreva no canal caso você não for inscrito, deixa o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho, para a gente continuar trazendo mais conteúdos relacionados ao tema, e caso você não tenha ativado o sininho aí para receber novos vídeos e novos conteúdos que a gente postar aqui, eu recomendo que você também faça esse processo, beleza? Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão durante o vídeo, deixa aqui no campo abaixo que eu vou responder você, beleza? Então, turma, o que acontece? O processo de impressão 3D, assim como outros processos de produção, demanda ali estratégias, principalmente quando o assunto é produção. Então, a gente consegue ali utilizar um programa de fatiamento. No caso aqui, eu vou passar para você as configurações dentro do Ultimaker Cura, porém, independente do programa aí que você utilizar para fatiar as suas peças, você vai conseguir aplicar aí com êxito, tá? Porque o fundamento da impressão 3D, ela basicamente funciona para qualquer fatiador e também para qualquer máquina de impressão 3D. Então, se você tem uma Creality ou se você tem uma Bambu Lab, isso não vai influenciar tanto, porque, como eu falei para vocês, o fundamento é o mesmo. Então, me acompanha até o final desse vídeo aqui para você ficar por dentro de todas essas configurações. A primeira configuração que a gente vai falar aqui é sobre a temperatura. O que é a temperatura na impressão 3D? A temperatura nada mais é do que a temperatura do bico e da mesa de impressão. Normalmente, quando a gente fala aí de temperatura, a gente está falando dessas duas questões, tá? Do bico de impressão e da mesa de impressão. Geralmente essa temperatura para você utilizar aí com a sua impressora 3D, ela vem registrada no filamento, tá? Nesse momento aqui eu tenho alguns filamentos da 3D Lab que chegou, principalmente esses novos modelos aqui, eu achei muito bacana, tá? E só para demonstrar para vocês aqui, ó, normalmente ele vem escrito na caixa ou em algum local aí especificado, tá? A temperatura recomendada para você conseguir fabricar as suas peças utilizando esses filamentos. Então, isso aqui funciona para qualquer marca, tá? Você vai encontrar essa recomendação aqui na Volts, na 3D Lab, na Exum, na F3D, na Cleaver, em vários outros fabricantes aí pelo Brasil. A maioria deles, pelo menos, eu já vi que mandam, tá? Isso é muito bom e um ponto positivo aí, principalmente para você que não tem muita noção aí de como utilizar e calibrar essa temperatura, tá? Então, para ABS, essa temperatura ela vai aumentar um pouquinho. Ela vai ficar entre 220 a 250 graus, e isso é necessário principalmente para que o filamento ele saia do bico de impressão ali com um fluxo constante. Então, se você tiver, por exemplo, uma temperatura muito baixa tentando imprimir um filamento, pode ser que esse filamento ele tenha dificuldades em sair do bico, e isso acaba ocasionando aí nas suas peças trincamentos, falta de resistência e também descolamento. O ABS aí a gente tem uma preocupação em relação a imprimir ele em impressoras 3D abertas, porém eu já cheguei a fazer alguns testes aqui e tive êxito, tá? Principalmente quando o ambiente ele está bem controlado, é mais fácil que isso aconteça. Porém, se você não tiver aí um ambiente controlado, com muita ventilação, com muita sujeira, pode ser que você tenha mais problemas ainda com o ABS. Temos como favoritos aí em relação à utilização desses filamentos também o PETG, que é um material ali um pouco mais resistente que o PLA, e a gente consegue imprimir essa matéria-prima entre 220 graus até 235 graus, beleza? É importante que você utilize ali também testes para saber se a sua temperatura de mesa também está correta, tá? E normalmente para PLA você vai utilizar aí a temperatura de mesa entre 60 e 70, ABS 80 e 100 e PETG entre 70 até 90 graus ali na mesa de impressão. É importante que você faça testes seguindo essa lógica para que você chegue no resultado mais rápido aí em relação à temperatura, que é o primeiro parâmetro aí que você tem que presetar na sua máquina de acordo com o filamento que você tem. Lembrando que toda vez que você troca de filamento, é importante que você faça esse teste para que todo o carretel
papel ele seja utilizado ali com o mesmo parâmetro. Isso vai ser seguido exatamente para todos as otimizações que eu passar aqui para você nesse vídeo, tá? É importante que você leve todos esses conceitos em consideração aí na hora de fazer os seus testes. A segunda configuração é sobre a altura de camada e como ela influencia exatamente na qualidade da peça. Quando a gente precisa ter uma resolução maior nas peças, ou se essa peça é uma peça muito pequena, a recomendação, principalmente quando você utiliza aí bicos comuns, 0,3, 0,4, 0,5 milímetros, você utilize aí uma altura de camada mais baixa. O que é uma altura de camada mais baixa? Em torno de 0,1 até 0,15 milímetros. Isso vai facilitar que você pegue ali todos os detalhes da peça no sentido Z e também vai facilitar aí, vai ajudar para que você tenha entre essas camadas uma aderência melhor. Então, quando você possui ali uma peça que não possui muitos detalhes, é uma peça grande, é uma peça mecânica, você pode aumentar essa altura de camada até 0,32 milímetros utilizando o bico de 0,4 milímetros, que normalmente vem na impressora 3D. E isso influencia diretamente na sua peça, na qualidade da sua peça. Então, quando a gente tem ali uma variação entre essa altura de camada no meio da peça, pode ser que a gente veja algumas marcas e isso pode ser aí um dos motivos da sua peça estar saindo durante ali a impressão com talvez uma cor mais diferente, uma qualidade menor ou mantendo ali a sua estrutura em toda a sua peça, tá? Quando você tem uma variação dessa altura de camada, alguns pontos acabam imprimindo ali com uma altura maior, outras com menores, e isso acaba aí dando aspectos diferentes de acordo com o corpo da sua peça. Então, sempre verifica ali se você não está utilizando essa configuração de camada adaptativa para que o seu modelo ele seja fabricado exatamente na mesma altura em toda a estrutura. Agora a gente vai falar aqui sobre a velocidade de impressão. Algumas impressoras 3D de bancadas, elas precisam ter uma velocidade menor justamente pelo projeto da máquina. Então hoje possui no mercado alguns equipamentos que conseguem uma velocidade maior de impressão, como a FL-SAN 400 que eu tenho aqui, a Ender 3 V3, que é projetada para ter uma velocidade maior, e você pode aproveitar a velocidade de acordo com o equipamento que você tem. Normalmente, turma, é importantíssimo que você verifique isso, principalmente no manual da sua impressora 3D, porque você não pode, de forma alguma, utilizar uma velocidade que não é recomendado para a sua máquina, tá? Por quê? Porque se você utilizar uma velocidade muito maior do que a sua máquina ela suporta, possivelmente, rapidamente, ela vai precisar de uma manutenção, alguma troca de correia, alguma troca de componente. E isso não é muito bom. Normalmente, para impressoras 3D de entradas aí, como a Ender 3 comum, a Ender 3 S1, é importante que você utilize ali uma velocidade entre 40 até 70 milímetros por segundo, que é o recomendado para peças mecânicas e também para peças de decoração. Não importa ali se você está utilizando uma peça que vá precisar de esforço físico ou não, é importante que você leve a configuração aí da velocidade da sua máquina em relação ao que o fabricante recomenda. Essa é uma configuração que você deve ficar atento aí em relação à velocidade do seu equipamento. Outra configuração que é bastante comum usuários de impressão 3D conhecer aí ao longo do processo é sobre a configuração da retração. Ela é essencial para que você também não tenha marcas na sua peça, que você tenha uma peça de qualidade e também evita que sua peça ela não tenha a resistência necessária ali para um bom funcionamento. Ou seja, quando você tem ali retiradas de material, que é a retração, né, de um certo local, e posteriormente a esse processo, você começa a depositar filamento, se essa camada, se essa linha não estiver bem conectada ali, acaba deixando um vão e, consequentemente, deixa as suas peças mais fracas, tá? Então, normalmente aí, para impressoras onde a extrusora é próxima do bico, nós utilizamos uma distância de retração entre 1 até 2 milímetros. Essa distância, ela pode diminuir até mesmo um pouquinho, mas caso a sua impressora ela tenha um distanciamento maior entre o bico da impressora e a extrusora, a gente costuma utilizar aí uma distância de retração entre 3 a 5 milímetros. Isso já ajuda bastante. Outra característica também é sobre a velocidade. Então essa velocidade você pode deixar entre 20 até 40 milímetros por segundo, que essa puxada do filamento ali na hora da retração, ela não estique o material, tá? Então isso aí vai funcionar para ABS, PLA, PETG,
que geralmente são configurações aí que eu uso para obter bons resultados aqui. Outra característica muito interessante dessa etapa de retração é justamente a costura em Z, ou seja, toda vez que a máquina ela fabrica determinada camada, ela puxa um pouco esse bico para cima, né, que é o distanciamento em Z, que é a altura de camada que a gente colocou lá no começo, lembra? E a partir disso, ela vai fazer uma costura, ou seja, ela vai fazer uma inicialização e um término dessa camada. Justamente no encontro entre o início e o término é o que gera aquela costura. E existem alguns programas como o Prus Slicer, o Orc Slicer, onde a gente consegue desenhar exatamente na peça onde a gente precisa dessa costura. A gente pode, inclusive, esconder, deixar em cantos mais agudos ali para que essa costura não apareça tanto. E é uma das principais configurações que você precisa conhecer, principalmente se você está começando aí a otimizar as suas peças para que elas tenham o máximo de qualidade, gastando o mínimo de tempo e o mínimo de material. Lembrando que todas essas técnicas que a gente passa aqui, tanto no meu canal do YouTube quanto lá no Instagram de forma gratuita, são resumos dos conhecimentos que a gente coloca dentro dos nossos treinamentos, onde a gente capacita você para que você seja um profissional aí de qualidade no campo de batalha e seja um dos melhores profissionais do Brasil dessa área, tanto de modelagem 3D utilizando o Fusion 360, como impressão 3D FDM aí através da produção de seus produtos. E a retração entra nesse ponto porque normalmente a gente tem uma coisa chamada strings, tá? Na impressão 3D, que é justamente as teias que normalmente a gente vê por aí, que é nada mais é do que a locomoção da sua máquina. Através dessa movimentação, algum fluxo de material pode cair ali através do pico e acaba deixando teias ali. Então, se a sua temperatura não estiver bem regulada, se a distância de retração não estiver bem regulada, possivelmente você vai ter problemas com isso. Então, configurando certinho isso aí, você vai evitar a maioria dos problemas. Outra configuração que eu tenho que fazer aqui constantemente é a configuração de suporte. Então, basicamente, existem dois tipos de suporte. O tipo normal e o tipo árvore, que é o tipo orgânico. Esse tipo normal, eu vou recomendar que você utilize ele principalmente para peças mecânicas e peças funcionais. Já o modelo orgânico, eu já vou explicar a diferença dos dois, tá? Mas basicamente o orgânico você vai utilizar para peças que possuem detalhamentos maiores, como modelos orgânicos, por exemplo, que a gente consegue ali modelar usando o Mesh Mixer, usando o ZBrush, o Blender, que são programas aí feitos para a criação desses modelos aí mais orgânicos, tá? A gente até mesmo consegue criar alguns modelos técnicos nesses programas, mas não é o mais recomendado, que a gente utiliza o Fusion 360 na maioria das criações, tá? E o que acontece? Esse suporte normal, ele vai gastar um pouquinho mais de material, tá? Mas não tem problema, ele te dá uma segurança maior ali. Em relação ao suporte orgânico, ele acaba dando um aspecto visual melhor ali na construção do suporte, né? Porque ele começa ali de forma orgânica, colocar somente material aonde importa e depois ele vai subindo essa estrutura ali e no final ele faz aquela questão ali de preenchimento em toda a base ali da peça que será impressa. Tá? Ambos os suportes, eu recomendo que você utilize ali uma interface do suporte, porque isso vai criar uma cama exatamente na camada da peça impressa em 3D, tá? E se você colocar ali um distanciamento bacana, caso você esteja utilizando aí uma altura de camada de 0,2, eu recomendo que você utilize ali na distância em Z da interface do suporte até a peça, a mesma que você está utilizando ali na altura de camada, para que não fique ali variações em relação a essa altura, tá? Então, por exemplo, se você está utilizando ali a altura de 0,2 milímetros e na interface do suporte, no distanciamento em Z, você utiliza ali 0,25 milímetros, esses 5 centésimos ele vai dar diferença ali e pode ser que ele faça uma linha ali indesejada na sua peça, tá? É muito importante que você saiba disso e seguindo essa lógica você vai conseguir aí selecionar o melhor tipo de suporte de acordo com o seu produto. Turma, a última configuração que eu tenho para passar para você aqui é sobre o resfriamento. Por que o resfriamento é importante? Toda vez que a gente está imprimindo uma peça, passa sobre o bico de impressão 3D um filamento quente. Então, ao sair, caso você tenha ali focado na saída desse bico de impressão um resfriamento, ou seja, um ar ventilando ali, pode ser que ele te entregue um resultado muito melhor, principalmente se você estiver utilizando aí o PLA. O PLA é essencial que você utilize esse resfriamento, que é a ventoinha
utilizada ali no programa de fatiamento em 100%. Agora, se você for utilizar aí o PETG ou o ABS, pode ser alterada ali, tá, para uma configuração muito menor, entre 20% até 30%. Vale a pena você fazer o teste aí de acordo com o material que você tem, para que essas camadas aí elas não venham deformar. Principalmente o ABS, ele tem uma característica mecânica que ele retrai toda vez que ele é impresso ali, principalmente o ABS ali na primeira camada, ele costuma retrair, o que acaba fazendo aquela inclinação na primeira camada. Isso aí acaba com uma peça impressa, porque a primeira camada ali é a principal estrutura que você precisa ter para que toda a sua peça seja construída sobre uma base sólida. Então, configurar essa ventilação aí de acordo com o seu material também vai facilitar para que você tenha peças aí com extremo de qualidade, beleza? Caso você tenha curtido esse vídeo aqui, caso você tenha gostado dessas dicas, deixa o seu like para fortalecer o canal, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Caso você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para sempre receber novos conteúdos que a gente postar aqui. Eu quero saber o que você achou desse vídeo, deixa aqui no campo abaixo dos comentários para a gente poder interagir, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!